E para Rosário da Luz, que é um dele, ele pergunta, primeiro, ele se pergunta, primeiro é assim, a bipolaridade partidária só por si é um obstáculo à democracia? Mesmo em contexto de existência de todas as condições pluripartidárias? Aqui se estão criadas todas as condições para o exercício pluripartidário e continuamos a ter a bipolaridade partidária, estamos ainda assim perante um obstáculo à democracia. A segunda pergunta. O que é que a Rosária Bush pensa da Noruega, que é um dos países que mais ocupa os lugares de topo em termos de índice de desenvolvimento humano, mas, entretanto, tem uma economia socialista? Em primeiro lugar, Dr. Francisco Carvalho, sobre a bipolaridade partidária, se isso por si só é uma ameaça à democracia. Não, por si só não. Por si só não, mas dentro de contexto, sim. Olhar para a democracia americana. A democracia americana, por um lado, já deu mostras de ter um sistema bipolar desde que começou, basicamente. Essa bipolaridade mudou um pouco, apareceram os Whigs, desapareceram, apareceram os republicanos, tornaram-se trumpistas, mas o que acontece é que a bipolaridade aliada a um determinado contexto pode ser, sim, uma ameaça à democracia. É, no contexto cabo-verdiano. Porque o que nós não temos uma democracia, nós não temos um Estado, nós temos um Estado que é completamente avesso ao diálogo com o cidadão. Tem que ser forçado. Numa maioria absoluta, com um cidadão vulnerável, ele não é pura e simplesmente forçado. Numa maioria relativa, seria. Portanto, se há desenvolvimento que eu desejo pessoalmente para a nossa democracia, é que ela passe dessa bipolaridade para uma pluralidade que torna de negociação dos partidos no poder ou das coligações no poder muito mais necessária, que torne o poder muito mais negociado. Não está a ser com o nosso atual sistema. Essa é que é a verdade. Como eu já disse, há determinados momentos onde nós temos a ideia de que a única salvaguarda da democracia que nós temos é a possibilidade real da alternância no fim das legislaturas. Portanto, eu acredito que sim, que no nosso sistema, tanto quanto nos Estados Unidos, a bipolaridade, eu vivi nos Estados Unidos durante muito tempo, eu nunca tive a sensação dessa bipolaridade. Houve sempre uma luta muito dividida entre republicanos e democratas. Nunca houve aquilo que há agora. Portanto, a bipolaridade, consoante o universo no qual essa desenvolve, é mais ou menos nociva. Nos Estados Unidos está a ser mais nociva do que foi no passado, no nosso é nociva. Quanto à Noruega, a Noruega não é propriamente uma economia socialista, é uma economia com uma grande participação do Estado. Eu já fui chamada muita coisa why not socialista, portanto, eu acredito que o Estado deve haver setores que devem ser dominados pelo Estado. O setor da saúde, por exemplo, eu acho que a privatização do setor da saúde e do setor eu acho que a privatização do setor da saúde e do setor da educação extremamente perigosa para a democracia, porque garante o quê? Garante que o Estado pode desinvestir e quem tem dinheiro é que tem acesso ao melhor serviço. Portanto, o que eu acho é que uma democracia deve ter uma enorme componente social para que seja de facto democracia. O mercado não garante a democracia. O mercado não garante a democracia, principalmente em matérias como a saúde e como a educação. A participação do Estado deve ser, se não total, mas forte. Mas Noruega é Noruega. Noruega é um reino constitucional branco lá no norte da Europa, protestante há muito tempo e com uma história de participação cívica. Portanto, o Estado pode-se dar ao luxo de ser socialista, sim senhor, que a democracia não está. O que é que nós temos em Cabo Verde? Outra coisa importante. O que é dominado na Noruega é uma economia real, petrolífera, pesqueira. O que é dominado pelo Estado em Cabo Verde não é uma economia real, é uma economia de reciclagem. Eis o grande problema.
é que a economia é de reciclagem. O Estado de Cabo Verde não tem o domínio estatal de produção real, tem o domínio estatal daquilo que recolhe e recicla e que consegue engordar o Estado, consegue pagar novos projetos, consegue... eu sou consultora hoje em dia, é assim que eu ganho a minha vida. Não há maior máfia do que a consultoria em Cabo Verde. A consultoria em Cabo Verde é para obter documentos que estão inscritos no orçamento e que depois vão ser engavetados. E a única vantagem das consultorias são pagar aos consultores. E quem são os consultores que são pagos? Os amigos do poder. Estou a falar de cátedra. E estou a falar ao longo de diferentes utilizadores desse poder. Portanto, não é a mesma coisa. Eu acho que os índices de desenvolvimento humano brilhantes da Noruega têm, sim, muito a ver com o domínio estatal da economia, não da economia de reciclar. Quanto à importação da independência, quando nós celebramos a independência, quando nós celebramos a democracia, nós temos uma tendência terrível para achar que ela foi criação, que as coisas foram nossas criações. O que nós tivemos foi, entre meados da década de 50 e meados da década de 70, uma corrente de independências africanas. Foi uma corrente mundial da qual nós fizemos parte. É como se a Alemanha e a Holanda desatassem a discutir quem é que foi a Escócia, quem é que foi protestante primeiro. Foi uma corrente norte-europeia. A democratização também. Só que há uma diferença em que quem produz para o coletivo e quem simplesmente consome. Eu acho que na independência nós produzimos para o coletivo. Na democracia, a nossa posição tem sido de consumidores. Eu acho que nós somos um Estado soberano real, mas nós somos uma democracia importada. A outra pergunta, sobre a ausência de pessoas. Dr. Manuel Faustino, se o senhor me desse 2 horas, eu discorreria sobre as tensões que existem na história entre aquilo que é o indivíduo e aquilo que é os poderes que o tentam moldar de uma forma ou de outra. Mas eu não tive 2 horas. Aliás, eu tive 20 minutos que me mandaram calar rapidamente. Portanto, o que é que eu tentei fazer foi não falar do indivíduo, mas falar de porquê que ele está em conflito hoje, mediante os inputs históricos e culturais que ele teve ao longo de 500 anos. Quem é que nós podemos aspirar ser, sabendo que a nossa história e que a nossa cultura, que o seu desenvolvimento levou-nos nesse caminho? Uma das minhas histórias preferidas de Cabo Verde é a história de uma mulher fantástica, que é Nhanha Bongolon. Cada vez que as pessoas me falam da coitadinha da mulher cabo-verdiana que precisa aceder ao espaço público, eu mando-os lembrar-se de se há maior demonstração de força daquilo que é o folclore associado a Nhanha Bongolon. Quando o Pantera escreveu sobre ela, ele falou dos homens fechados em casa a chorar e as mulheres na cadeia, que é uma inversão daquilo que costuma ser, que é os homens na cadeia, porque eles é que integram o espaço público, e as mulherzinhas a chorar em casa. Portanto, o que nós temos é um conjunto de tensões a nível de género, a nível político, a nível social. E, mesmo assim, quando é que Nhanha Bongolon aparece? Em 1910. Separada das correntes mundiais? Não. No meio de uma das maiores cataclismos que moveram aquilo que era então o Estado colonial de Cabo Verde. Portanto, nós temos que, quando eu falo de democracia importada, eu não quero dizer que ela não deveria estar inserida dentro de um conjunto de democracias que apareceram em meados nos inícios da década de 90. Eu só digo que, enquanto os ideais da independência foram universalmente apropriados pelo Estado de Cabo Verde, pela população de Cabo Verde, não pelo Estado, pela população de Cabo Verde, os ideais da democracia ainda são alvo de muita atenção. Eu não sei se eu já respondi a todas as questões, Sr. Moderador. Eu acho que sim.